Meus irmãos, a paz do Senhor. Esses dias eu tenho feito uma série de devocionais no Instagram sobre santidade. E nós começamos por onde a Bíblia começa, conhecendo a Deus. Jesus disse em João 17,3: "E a vida eterna é esta, que te conheçam a ti, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo a quem enviaste." Olha que palavra maravilhosa. Jesus está dizendo que a vida eterna não é apenas viver para sempre. A vida eterna é conhecer o Senhor, conhecer o Pai, conhecer Jesus Cristo, saber quem Ele é, conhecer seu caráter, a sua vontade, conhecer o seu amor, a sua santidade, sua graça e o plano maravilhoso de salvação que Ele preparou para nós em Cristo Jesus. E é quando nós começamos a conhecer esse Deus que o nosso coração começa a desejar: Senhor, eu quero ser mais parecido contigo, eu quero te agradar, eu quero viver para ti, eu quero que a minha vida reflita quem tu és. Porque santidade não começa quando alguém entrega para você uma lista de coisas que pode ou não pode fazer. Santidade começa quando você olha para Deus e descobre: Ele é santo. Pedro escreve: "Segundo é santo aquele que vos chamou, tornai-vos santos também vós mesmos em todo o vosso procedimento, porque escrito está: sede santos, porque eu sou santo." Deus é santo. E Ele não é santo apenas em algumas coisas. É em tudo que Ele é santo. A sua justiça é santa. O seu amor é santo. Sua verdade é santa. Seus caminhos são santos. Suas obras são santas. E a sua vontade também é santa. E esse Deus santo chamou você para perto. Esse Deus Santo quis relacionamento com você. Esse Deus Santo amou você. E é aqui que o Evangelho fica ainda mais maravilhoso. Porque a gente não está falando de um Deus Santo que permaneceu distante de pecadores. Esse Deus, ele veio até nós. O Filho de Deus se fez homem. O Verbo se fez carne. Jesus entrou na nossa história. Aquele que criou todas as coisas, caminhou pelas estradas desse mundo. Ele sentiu fome, ele sentiu cansaço, foi rejeitado, foi traído, foi humilhado, açoitado. Colocaram uma coroa de espinhos sobre a sua cabeça. Pregaram as suas mãos, os seus pés. O seu sangue foi derramado. E Ele não estava naquela cruz pagando pelos pecados dele. Ele não tinha pecado. Ele estava ali por nós. Ele estava ali por você. A culpa era nossa, minha e sua. O pecado era nosso. A condenação era nossa. Mas Jesus tomou o nosso lugar. Ele entregou a própria vida. Ele derramou o próprio sangue dele. Morreu, foi sepultado, mas ao terceiro dia ele ressuscitou. Então, quando nós falamos sobre santidade, nós precisamos lembrar de onde é que ela nasce. A gente não busca santidade para fazer Jesus nos amar. Nós buscamos a santidade porque Jesus já nos amou primeiro. Nós não obedecemos para comprar a graça, porque a graça ela não está à venda. Nós não tentamos ser santos para pagar pela cruz. Ninguém consegue pagar pela cruz. Cristo já pagou o preço de sangue. Então nós respondemos ao amor de Deus. Nós olhamos para Jesus e dizemos: Senhor, se Tu entregaste a Tua vida por mim, eu quero entregar a minha vida a Ti. Se Tu derramaste o Teu sangue por mim, eu não quero brincar com aquilo que Te levou à cruz. Se Tu me chamaste das trevas para a Tua maravilhosa luz, eu não quero continuar vivendo como se eu ainda pertencesse às trevas. Se eu fui comprado por alto preço, eu quero viver como alguém que pertence a Ti. Paulo diz em 1 Coríntios 6, não sois de vós mesmos, porque foram comprados por alto preço.
Você foi comprado. Sua vida pertence a Jesus. Sua mente pertence a Jesus. Sua boca pertence a Jesus. O seu corpo pertence a Jesus. Seus olhos pertencem a Jesus. Seus relacionamentos pertencem a Jesus. Sua sexualidade pertence a Jesus. Seu dinheiro pertence a Jesus. Seu tempo, seu futuro pertencem a Jesus. Aquilo que você faz diante das pessoas pertence a Jesus, mas o que você faz escondido também pertence a Ele, porque Ele vê tudo. Por isso que nós falamos nesse dia sobre santidade nos pensamentos, porque ninguém pode ouvir seus pensamentos, mas Deus conhece seu coração. Tem pensamentos que precisam ser rejeitados, tem pensamentos que precisam ser levados cativos à obediência de Cristo. Tem fantasias que não podem continuar sendo alimentadas. Tem ressentimentos que não podem receber moradia permanente dentro de nós. Há desejos que precisam ser colocados diante do Senhor. Nós falamos sobre santidade nas palavras, porque a boca também pertence ao Senhor. Não faz sentido cantar santo, santo, santo no culto e depois usar a mesma boca para destruir alguém durante a semana. Não faz sentido louvar a Deus e viver de fofoca. Adorar o Senhor e viver mentindo. Louvar a Deus e humilhar as pessoas. Louvar o Senhor e usar palavras para machucar sua própria família. A santidade aparece no jeito que você fala quando você está irritado. No jeito que responde quando é contrariado. Na conversa que você tem quando aquela pessoa não está presente. Na mensagem que você escreve. Na brincadeira que passa do limite. Naquilo que você espalha sobre alguém. A boca também precisa ser santificada. E nós falamos sobre atitudes. Porque santidade não é discurso. A santidade ela aparece na vida. No casamento, aparece na criação dos filhos, aparece no trabalho, na escola, na igreja, aparece quando ninguém está vendo, aparece na internet, naquilo que você assiste, naquilo que você procura, no que você consome, o que você ouve, o que você vê, na forma como você lida com o dinheiro, na forma como você trata uma pessoa que não tem nada para oferecer em troca, em como você reage quando alguém fere você, na honestidade, na fidelidade, na pureza, na obediência, na renúncia. O nosso Jesus disse: se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. E quem ama Jesus entende que existem coisas às quais nós precisamos dizer não. Tem desejos que não podem nos governar. Tem pecados que nós precisamos fugir, correr. Tem acessos e lugares que precisam ser cortados, que nós temos que deixar de andar por eles. Tem conversas que precisam acabar. Existem ambientes que alimentam aquilo que estamos pedindo para Deus matar em nós. Não adianta pedir: Senhor, me dá vitória sobre esse pecado, mas continuar alimentando aquilo que nos derruba, aquilo que nos faz pecar. Santidade é levar Deus a sério, é levar a palavra a sério, levar o pecado a sério e a graça de Deus a sério. Paulo diz em Romanos 12: rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis o vosso corpo como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Olha essa ordem. Pelas misericórdias de Deus. Paulo não está dizendo: entrega a vida para conseguir misericórdia. Ele diz: por causa da misericórdia que vocês receberam, entreguem a sua vida. Primeiro, Deus nos amou. Primeiro, Cristo se entregou. O sangue foi derramado. A graça veio primeiro. E então nós respondemos: Senhor, a minha vida é tua. É dessa santidade que nós estamos falando.
Quando o Espírito Santo começa a trabalhar profundamente em uma vida que pertence a Deus, ele não muda apenas aquilo que fazemos. Ele começa a trabalhar aquilo que nós somos. Ele trabalha o caráter. Ele trabalha os nossos gostos, nossos afetos, nossas reações. Ele trabalha a forma como nós tratamos as pessoas, nossos desejos. Trabalha aquilo que nós encontramos prazer. É por isso que Paulo escreve em Gálatas 5. Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. O Espírito Santo produz um fruto e uma dessas marcas é a alegria. Hoje eu quero falar sobre essa alegria. Porque a alegria cristã não é simplesmente acordar com bom humor, não é ter uma personalidade sorridente, não é que eu nunca vou ficar triste, não é fingir que a vida não dói, ou colocar um sorriso no rosto quando o coração está quebrado, para que ninguém pense que sua fé está fraca. A alegria do Espírito é muito mais profunda, ela tem uma fonte, e essa fonte é o próprio Deus. Davi diz no Salmo 16:2: Tu és o meu Senhor, eu não tenho nenhum bem além de ti. E no versículo 11 desse mesmo Salmo 16 ele diz: Na tua presença há plenitude de alegria. Olha isso, Davi não está dizendo apenas Deus me dá coisas boas. Ele está dizendo Deus é o meu bem. Essa é uma verdade que precisa entrar profundamente no coração da igreja. Deus não é apenas aquele a quem eu procuro para receber alguma coisa, não. Deus é o meu tesouro. Eu posso pedir, eu posso clamar, posso pedir pela cura, posso pedir a provisão do Senhor, eu posso orar pela minha família, pedir uma porta aberta a Deus, apresentar meus sonhos a Ele, apresentar a Ele as minhas necessidades e, na verdade, a palavra manda lançar sobre Ele as nossas ansiedades. Mas tem algo que é muito mais profundo. Eu quero Deus, ou eu quero apenas aquilo que Deus pode me dar? Se a porta não abrir no tempo que eu espero, Ele continua sendo meu bem? Se a resposta não vier da maneira que eu imaginei, Ele continua sendo digno de adoração? Se o meu plano precisar mudar, eu ainda consigo dizer: Senhor, eu confio em Ti. Porque casamento é bênção, mas casamento não é Deus. Família é bênção, mas família não é Deus. Filhos são bênção, mas filhos não são Deus. O dinheiro ele é útil, mas o dinheiro não é Deus. O trabalho é muito importante, mas trabalho não é Deus. Ministério é uma honra, mas ministério não é Jesus. E uma coisa boa se torna um ídolo quando ela começa a ocupar dentro de nós um lugar que só pertence ao Senhor. Tem gente dizendo: quando eu conseguir isso, eu vou ser feliz. Consegue e depois quer outra coisa. Quando eu casar, eu vou ficar completo. Casa e descobre que nenhum ser humano foi criado para preencher o lugar de Deus. Quando eu ganhar mais, eu vou ter paz, tranquilidade. Ganha mais e aparecem outros medos e preocupações. Quando me reconhecerem, eu vou ficar satisfeito. Recebe o reconhecimento e passa a precisar de mais. Porque a alma foi criada para algo maior. O Salmo 37:4 diz: Agrada-te do Senhor, e Ele satisfará os desejos do teu coração. Nós gostamos da parte: Ele satisfará os desejos do teu coração. Mas antes disso está escrito: agrada-te do Senhor. Tenha prazer no Senhor. Deleite-se nele. Encontre nele a sua maior satisfação. E quanto mais nós conhecemos a Deus, mais os nossos desejos começam a mudar. A oração deixa de ser apenas: Senhor, faz o que eu quero. E começa a ser: Senhor, eu quero aquilo que te agrada.
Eu quero a tua vontade, eu quero viver para a tua glória, Senhor. Eu quero que os meus desejos também sejam santificados. Isso aconteceu com o apóstolo Paulo. Em Filipenses 3, Paulo começa a falar de tudo aquilo que antes ele considerava lucro. A sua história, sua formação teológica, seu zelo pelas Escrituras, sua posição religiosa, tudo aquilo que podia alimentar o seu orgulho. E depois ele diz: o que para mim era lucro, eu considero como perda por causa de Cristo. E ele continua ainda mais: eu considero tudo como perda por causa da sublimidade do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor. Que palavra poderosa, meus irmãos. A sublimidade do conhecimento de Cristo. Paulo encontrou algo melhor. Ele não está simplesmente dizendo eu perdi. Ele está dizendo eu ganhei Cristo. Ele diz para ganhar a Cristo. E logo depois para o conhecer. Meus irmãos, Paulo já conhecia Jesus, já pregava Jesus, já tinha sido usado por Jesus, tinha sofrido pelo nome de Cristo. Mas dentro dele continuava existindo uma fome. Eu quero conhecê-lo. Isso tem que queimar dentro de nós. Senhor, eu quero te conhecer. Não basta apenas eu saber as histórias bíblicas. Eu quero te conhecer, Senhor. Não basta apenas saber explicar uma doutrina. Tem que conhecer a Deus. Não basta apenas saber cantar. Tem que conhecer. Tem que ter intimidade com o Senhor. Não basta apenas eu saber pregar, eu quero conhecer a esse Deus. Eu não quero só servir na igreja, eu quero estar na presença de Jesus o tempo todo. Porque quando você conhece Cristo de verdade, outras coisas começam a perder o poder que tinham sobre o seu coração. Paulo olhou para tudo e disse: Cristo vale mais. E aqui tem uma grande chave para a santidade. Não basta eu olhar para o pecado e dizer: isso aqui é ruim, isso aqui não presta. O nosso coração tem que olhar para Jesus e dizer: Jesus é melhor. O pecado, ele promete prazer, mas Cristo é melhor. A aprovação das pessoas promete valor, mas Cristo é melhor. O dinheiro promete segurança, mas Jesus é melhor. A sensualidade promete satisfação, mas Cristo é melhor. O orgulho diz: coloca você mesmo no centro, mas nós conhecemos aquele que merece o centro, que merece toda a adoração. E é por isso que Jesus diz em João 15:11: tenho-vos dito estas coisas para que a minha alegria esteja em vós e a vossa alegria seja completa. Olha o que Jesus quer colocar em nós, a alegria dele. E no contexto, Jesus está falando de permanecer nele. Ele está falando de amor, de obediência. Ele está falando de fruto. E ele diz: permaneçam em mim. Depois ele fala: para que a minha alegria esteja em vocês. A alegria cristã bíblica, ela nasce nessa comunhão. Você permanece com Cristo, você anda com Ele, você passa a conhecê-lo, e aí você obedece o Senhor, você ama a Cristo. Existe uma alegria que o mundo não consegue produzir, nada nesse mundo. O mundo diz: faça tudo o que você tiver vontade e você vai ser feliz, o que importa é ser feliz. Mas Jesus diz: permaneça em mim. O mundo nos diz: você precisa satisfazer todos os seus desejos. Jesus transforma os nossos desejos, aquilo que a gente gosta. O mundo diz: se livre dos limites e você vai encontrar vida, liberdade. Jesus diz: eu sou a vida. Essa mentira começou no Éden. A serpente, que é Satanás, fez Deus parecer alguém que estava impedindo o homem de encontrar alguma coisa boa, de experimentar algo bom. Até hoje o pecado fala assim: Deus está tirando alguma coisa de você. Você está perdendo sua juventude, está perdendo o prazer. Se você obedecer demais, sua vida vai ficar sem graça. Mentira!
O prazer do pecado é só por um momento, é passageiro, mas depois ele cobra caro, a consequência vem. Jesus oferece vida. É por isso que Paulo diz em Romanos 14:17: o reino de Deus não é comida nem bebida, mas justiça, paz e alegria no Espírito Santo. Alegria no Espírito. Existe alegria quando uma oração é respondida. Existe alegria quando nasce um filho. Existe alegria quando Deus abre uma porta. Quando a nossa família se reúne. Uma boa notícia de um irmão. Graças a Deus por tudo isso. Mas tem uma alegria muito mais profunda. Uma alegria que diz: os meus pecados foram perdoados. Jesus me salvou, eu fui reconciliado com Deus, o Espírito Santo habita em mim, meu nome está escrito no livro da vida, Jesus ressuscitou, a morte não é o fim, eu tenho uma esperança eterna, eu estou caminhando para o céu de glória, e isso ninguém pode comprar, e isso nos ajuda a entender porque que essa alegria, ela não depende de circunstância perfeita. Paulo ele fala em 2 Coríntios 6, entristecidos, mas sempre alegres. Olha que expressão, entristecidos, mas alegres. Você pode amar Jesus e ainda chorar. Você pode ter fé e sentir dor. Você pode ser cheio do Espírito e passar por um dia difícil, passar por tribulações. Você pode perder alguém, sentir saudade, receber uma notícia ruim, seu coração ser abalado. O próprio Jesus chorou quando perdeu seu amigo. A Bíblia nunca ensinou que espiritualidade significa não sentir. A alegria do Espírito não diz: eu não tenho dor. Mas ela diz: a minha dor não consegue tirar Cristo de mim. Nada me separa desse amor. Ela diz: eu estou chorando, mas eu continuo confiando. Eu não estou entendendo, mas eu continuo crendo. Meu coração está ferido, mas Jesus continua sendo meu Salvador. Minhas circunstâncias não estão favoráveis, mas Deus não mudou. E Atos 16 nos mostra isso de uma maneira muito forte. Paulo e Silas estavam em Filipos. Estavam fazendo a obra de Deus, obedecendo o Senhor, e foram presos por conta disso. Eles foram levados diante das autoridades, a multidão se levantou contra eles, as roupas foram rasgadas, eles foram açoitados, receberam tantos golpes, estavam feridos e foram jogados numa prisão com dor, sangrando. O carcereiro colocou os dois no cárcere e prendeu os pés nos troncos. Eles estavam presos, estavam feridos. Mas chegou a meia-noite, Atos 16:25 diz que Paulo e Silas oravam e cantavam louvores a Deus, e os demais companheiros de prisão escutavam. Olha essa cena, o terremoto ainda não tinha acontecido, a porta ainda estava fechada, as cadeias ainda estavam lá, os pés continuavam presos, as feridas estavam doendo, ardendo, mas eles estavam cantando. Eles não esperavam a porta do milagre se abrir para adorar. Eles adoraram com a porta fechada. Eles não esperaram a cadeia cair para orar. Eles oraram presos. Eles não esperaram Deus mudar aquela circunstância para reconhecer que Deus era digno de adoração. Deus já era Deus dentro da prisão. E isso fala conosco. Não espere o terremoto para adorar. Não espere tudo se resolver para agradecer. Não espere receber a resposta para reconhecer que Deus é bom. Não espere entender tudo para confiar. Se você está na meia-noite, Ele continua sendo Deus na meia-noite. Ele continua sendo Deus. Se a porta está fechada, diante da porta fechada, Ele permanece sendo o Senhor. Se tem uma oração que ainda não foi respondida, Ele continua sendo fiel enquanto você espera.
Paulo e Silas não sabiam que alguns momentos depois a terra tremeria. Eles só sabiam quem Deus era. E isso basta para adorar Ele. A Bíblia diz que os presos estavam escutando. Tem gente que vai saber algo sobre o teu Deus, observando como é que você atravessa a sua noite. Não vendo você fingir que não sente nada, mas vendo uma fé verdadeira, vendo alguém que chora, mas ora, alguém que sofre, mas permanece fiel, alguém que não entende, mas continua crendo, e depois o terremoto acontece, as portas se abrem, as cadeias se soltam. Mas aquela noite não era apenas sobre tirar Paulo e Silas da cadeia. Porque depois que acontece o milagre, o carcereiro pergunta: Senhores, o que eu devo fazer para ser salvo? O evangelho entra naquela casa. Olha aí como é que Deus trabalha. Nós olhamos para a porta e Deus está olhando para uma alma, para uma família. Nós estamos pedindo: Senhor, me tira daqui. E Deus continua trabalhando dentro daquilo que nós ainda não compreendemos. Por isso Paulo, conhecendo prisões, consegue dizer em Filipenses 4:4: alegrai-vos sempre no Senhor. Outra vez digo, alegrai-vos no Senhor. Essa é a chave. Ele não diz alegrem-se porque tudo está fácil. Ele não diz alegrem-se porque nada vai doer. Ele diz alegrai-vos no Senhor. A circunstância não é fonte da alegria. O Senhor é a fonte. A porta abre. Ele é Deus. A porta fecha. Ele continua sendo Deus. Chega a abundância. Ele é Deus. Chega um tempo apertado, sofrido. Ele continua sendo Deus. As pessoas ficam, permanecem. Ele é Deus. Se as pessoas vão embora, nos abandonam, Ele continua sendo Deus. E Abacuque entendeu isso. Ele diz: ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na vide, ainda que decepcione o produto da oliveira, e os campos não produzam mantimento, ainda que as ovelhas sejam arrebatadas do aprisco, e nos currais não haja gado, todavia eu me alegrarei no Senhor, exultarei no Deus da minha salvação. Eu gosto desse todavia. A figueira não floresceu, todavia a vide não produziu, todavia o campo está vazio, todavia a situação não está como eu queria, todavia eu me alegrarei no Senhor. Isso não é negar a realidade. Abacuque viu tudo, mas ele conhecia uma realidade maior. Deus continuava sendo Deus da sua salvação. Neemias 8 diz: a alegria do Senhor é a vossa força. O povo tinha ouvido a lei do Senhor, a palavra tinha confrontado, eles choraram, houve quebrantamento, mas chegou o momento em que aquele povo precisava se levantar e celebrar diante de Deus, porque santidade envolve arrependimento. Mas o arrependido não é chamado para viver sempre debaixo de condenação. Se você pecou, confesse. Se precisa abandonar, abandone. Se precisa pedir perdão, peça. Se tem que reparar, repare. Se for para cortar um acesso, um lugar, corte. Se tem que procurar ajuda, procure. Não brinque com o pecado. Mas depois de confessar e se voltar sinceramente para Deus, creia no sangue purificador de Jesus. Tem gente tentando pagar com culpa aquilo que Cristo já pagou com sangue. Você chora, confessa, pede perdão e depois continua se martirizando, se castigando por dentro. Mas Cristo é suficiente. Se tem arrependimento verdadeiro, volte-se para Deus. Levanta, continua. A alegria do Senhor é a nossa força. E Paulo liga a alegria a uma prática que nós precisamos recuperar: a gratidão.
1 Tessalonicenses diz: regozijai-vos, ou seja, alegrai-vos sempre, orai sem cessar, em tudo dai graças, porque essa é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. Alegria, oração, gratidão. Olha que vida! O crente ora, o crente agradece e o crente se alegra no Senhor. E gratidão muda a maneira como enxergamos o caminho. Porque nós esquecemos rápido. Uma coisa dá errado e nós esquecemos 10 coisas que Deus já fez. Uma porta fecha e nós esquecemos quantas outras Ele já abriu. Uma resposta demora e nós esquecemos quantas orações o Senhor já não respondeu. Uma dor fica grande diante dos nossos olhos e começamos a viver como se não existisse nenhuma misericórdia ao redor de nós. Por isso agradeça, meu irmão. Não é porque tudo está do jeito que você queria. Agradeça porque Deus continua sendo fiel. Senhor, essa resposta ainda não chegou, mas obrigado porque tu me sustentaste. Senhor, eu estou cansado, mas obrigado porque a tua misericórdia se renovou hoje sobre mim. Senhor, eu ainda tenho uma luta, mas obrigado porque eu não estou sozinho, porque o Senhor não me abandona. Obrigado pela salvação, pelo sangue de Jesus, pela tua palavra. Obrigado porque eu posso orar, entrar na tua presença com ousadia. Obrigado pela ressurreição de Jesus, porque o meu nome está escrito no livro da vida. E Jesus falou exatamente sobre isso em Lucas 10. Os discípulos voltaram felizes porque os demônios se submetiam a eles em nome de Jesus. E Jesus disse: não vos alegreis porque os espíritos submetem a vocês. Alegrai-vos antes porque os seus nomes estão escritos no livro da vida. Que correção maravilhosa do coração. Até a obra de Deus pode virar um lugar errado para buscar nossa identidade. Não coloque sua maior alegria no fato de ser usado por Deus. Alegre-se porque você pertence a Deus. Não coloque sua alegria no cargo, no púlpito, no microfone, no número de pessoas que foram, na quantidade de visualizações na rede social, na aprovação, porque tudo isso é passageiro. Seu maior motivo de alegria é: Jesus me salvou. Antes de ser pregador, você precisa ser alguém que pertence a Cristo. Antes de ser cantor, você pertence a Cristo. Antes do cargo vem a graça. Antes do ministério vem a salvação. Tem motivo para se alegrar no Senhor. E toda essa verdade nos conduz novamente ao Salmo 16. Na tua presença há plenitude de alegria. Irmãos, nós precisamos voltar a ter prazer em Deus. Não apenas trabalhar para o Senhor, mas ter prazer em Jesus. Não apenas falar de Deus, mas ter prazer no Senhor. Não somente estudar sobre Deus, mas ter prazer no Pai. Não só cantar para Deus, mas desejar, adorar no mais íntimo. Não procurar a mão do Senhor apenas, mas procurar a sua face. Jonathan Edwards escreveu profundamente sobre a glória de Deus e sobre o prazer da criatura em Deus. John Piper retomou essa verdade ao mostrar que Deus não precisa escolher entre sua glória e o nosso bem. Se Deus é o maior bem, quando Ele nos conduz para Ele mesmo, Ele está nos levando para a nossa maior fonte de alegria. Deus não faz mal quando Ele diz: não coloque isso no centro. Ele está libertando você de exigir uma coisa criada. Porque trocar uma coisa criada pelo Criador não é sábio. Nada pode substituir o Senhor. Nem a nossa família, nem o nosso dinheiro, nem o nosso trabalho, nem o nosso ministério. Nenhuma dessas coisas consegue ser um propósito maior do que viver para o Senhor. Só Deus preenche esse vazio. Por isso que nós temos que colocar cada coisa no seu lugar.
família no lugar de família, dinheiro no lugar de dinheiro, trabalho no lugar do trabalho, ministério no lugar do ministério, sonhos no lugar de sonhos, pessoas no lugar de pessoas. E Deus no lugar que pertence somente a Ele, no trono, no centro, como Senhor, como nosso maior bem, como nosso maior tesouro. E é por isso que eu quero deixar aqui uma pergunta ao seu coração. Onde você tem procurado alegria? Na aprovação das pessoas? No dinheiro? Em alguma pessoa amada? No seu corpo? No reconhecimento? No ministério? No prazer sexual? Na internet? No consumo? No controle? Na necessidade de sempre ter razão? O que precisa acontecer para você acreditar que sua vida vale a pena? O que você acredita que, se perder, não conseguirá mais continuar, seguir em frente? Isso revela muito sobre onde o nosso coração está. E o Espírito Santo nos chama de volta para Cristo. Cristo é melhor. O pecado oferece alguma coisa? Cristo é melhor. O mundo oferece aplausos? Cristo é melhor. Existe dinheiro, existe prazer? Cristo ainda é melhor. Reconhecimento? Cristo é melhor. Paulo diz: eu considero tudo como perda, como nós já falamos. Ele chegou a um ponto de dizer: eu quero ganhar Cristo. Que Deus coloque isso dentro de nós. Senhor, eu quero te conhecer. Eu quero te amar. Eu quero viver para ti. Eu quero ser parecido contigo. Eu quero te agradar em tudo. Nos meus pensamentos, palavras, nas minhas ações, em tudo que eu fizer, em todo o meu ser. Se você perdeu o prazer de buscar o Senhor, volte. Volte para a palavra, volte para a oração, volte para a presença, para a comunhão. Não procure apenas sentir alguma coisa, procure Jesus de verdade, um relacionamento verdadeiro com Ele. Não procure só uma experiência, mas procure conhecer o Senhor de fato. Procura Jesus. Não procura apenas uma porta aberta, mas procura o Jesus que abre essa porta. Mas se essa porta continuar fechada, continua com Cristo, porque vai valer a pena. Se chegar à meia-noite, permaneça com Jesus. Se tiver lágrimas, chora diante de Jesus. Se tiver resposta, agradeça a Jesus. Se ainda estiver esperando, continue confiando em Jesus, porque a nossa alegria não está fundamentada no fato de que tudo sempre acontecerá quando queremos. Nossa alegria está no fato de que Cristo é nosso. Então a alegria como fruto do Espírito não é viver sorrindo o tempo inteiro, é ter uma raiz em Deus. Que o Senhor possa te abençoar e que essa alegria possa ser desenvolvida na tua vida à medida que você busca Jesus, à medida que você busca santidade, busca intimidade com Deus. Essa alegria vai sendo desenvolvida e o mundo, Satanás, as pessoas não vão poder roubar essa alegria de você.